Pode dar um aplauso ao Senhor bem forte, querido. Aleluia. Vocês podem sentar-se, Deus abençoe. Uau! Ao Ministério de Música Local, que bênção, vocês estão de parabéns, viu? Deus abençoe de forma muito poderosa esse ministério tão precioso de adoração, que é de todos nós, inclusive deles que ministram como instrumentos aqui em cima e com suas vozes. Amém? Honre essas pessoas, honre os pastores, os ministros, os diáconos, os que servem a casa de uma forma mais intensa, mais profunda. Honre sempre essas pessoas, porque isso está no coração de Deus. Amém? Quem está feliz com Jesus? Quem está muito feliz com Jesus, dê um glória a Deus bem alto. Bom ver o rostinho de muitos de vocês. De vez em quando a gente se cruza por aí, mas assim, juntos, né, a gente se vê pouco. E agora se vê pouco e poucos, né? Porque estamos nesse tempo aí de pandemia, mas creio que logo a gente voltará ao normal. Eu creio em nome de Jesus que esse tempo está abreviado e nós vamos ver essa casa muito mais cheia ainda. E o tiro do diabo, mais uma vez, saiu pela culatra e ele vai sair, né, com o rabinho no meio das pernas, e a igreja do Senhor será mais uma vez, como sempre nas adversidades, vitoriosa. A igreja sempre ela sai triunfante, ela sai de uma situação adversa mais triunfante, porque a igreja é do Senhor Jesus e ninguém pode contra ela. Aliás, nós vamos falar dela, da beleza dessa igreja gloriosa do Senhor Jesus, o qual você é, né? Você não faz parte, você é parte, você é a igreja, você é membro desse corpo que constitui a igreja do Senhor. A igreja do Senhor é a noiva de Cristo. Então a gente não pode pensar em igreja, paredes, uma igreja só instituição. Não, igreja é um corpo, né, instituído por Deus. Esse corpo foi comprado por Deus. Nós pertencemos ao Senhor, né, Jesus, comprados pelo seu sangue. Nós somos lavados, redimidos, remidos. Nós somos comprados por Ele e nós somos propriedade exclusiva do Senhor Jesus, para a glória de Deus Pai. Um dia eu e você, nós vamos casar, né, e será concluído essas bodas de uma vez por todas. Nós vamos estar por toda a eternidade morando nos céus com Ele. Isso é bom, não é, querido? Será que tem alguma coisa no mundo melhor do que morar no céu para sempre? Tem alguma oferta que o mundo pode nos fazer, o diabo, ou seja lá quem for, o dinheiro, ou circunstâncias, ou até mesmo nossas emoções, tem lá alguma coisa que pode ser melhor do que casar com o Senhor Jesus? Imagina só, querido, que coisa maravilhosa é essa. Lembra, você que é casada, quando estava prestes a casar, a não ser que fez alguma coisinha meio errado, né? Mas se não, meu Deus, quando eu estava para casar com a Márcia, a gente não via a hora, aquele negócio, tudo que se faz é pensando no casamento, não é verdade? Se vai comprar um saquinho de amendoim salgado, será que vai faltar no orçamento do casamento? Vai faltar na festa? Pense em tudo, o foco é o casamento. E nós precisamos pensar assim, né, como noivo, noiva, tudo que a gente fizer, a gente tem que falar: será que isso vai atrapalhar meu casamento com ele? Será que isso vai me distanciar dele? Será que isso vai atrapalhar o que ele quer fazer comigo como sua noiva? Não, a gente tem que pensar tudo, em tudo, querido. Ele é primeiro lugar, tudo veio dele, é dele e vai para ele. Ele é, né, antes de tudo e depois de tudo, fora dele não há outro. Ele é o alfa, o ômega, o princípio, o fim. Ele é tudo em todos, e nós só temos que fazer uma coisa, querido. Nós não precisamos, sabe, você não precisa esforçar para agradar o Senhor. Você é um ser agradável ao Senhor. Você precisa esforçar para não pecar, para não, sabe, manchar a sua própria vida, para não, sabe, deixar que nada que o diabo tenta plantar na gente nos separe desse amor, porque ele não vai nos deixar, mas o pecado nos distancia. Porque sabe quando o marido ou a esposa faz alguma coisa errada e fica assim com dificuldade de conversar, fica meio chateado, meio constrangido, porque está meio esquisito o ambiente, não fica? Por isso que Deus, né, que o Espírito Santo não quer que a gente peque, porque o pecado nos afasta de Deus. O pecado ele vai entrando e a gente vai deixando, e a gente vai afastando. Daqui a pouco a gente já não se importa mais, sabe? É como um casamento que vai esfriando, daqui a pouco
não se tem mais amor, não se tem mais diálogo, e o próximo passo é cada um para o seu lado, e aí vem os prejuízos, divisão de bens, enquanto Deus quer que a igreja, né, seja uma unidade, uma união de bens, de favores, de serviço. Amém? Dado essa introdução que não estava no script, nós vamos falar, e o título dessa mensagem que eu quero dar é a beleza da igreja. Mateus capítulo 16, versículo 18, diz assim: e eu digo que você é Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não poderão vencê-la, ou não prevalecerão contra ela. Obrigado, Pai, pela sua palavra. Nós estamos agora disponíveis ao ministrar do Senhor. Fale conosco, Pai. Usa de forma poderosa a minha vida para transmitir aquilo que o Senhor quer. Quero ser um instrumento da Tua graça para tocar, Pai, através do Teu Espírito, o coração das pessoas. E que haja uma rendição completa ao ouvir a Sua palavra, admitir que ela é verdade, que ela é poderosa e que ela pode transformar circunstâncias. Nós oramos, Pai, declarando sim a nossa confiança, a nossa total confiança na Sua palavra e no poder que ela exerce sobre nós, sobre o mundo, sobre o universo. Pai, nós sim confiamos que essa palavra é muito poderosa para mudar qualquer circunstância. Nós confiamos. Nós, Pai, repreendemos o inimigo dessa palavra, todo espírito de incredulidade, frieza, indiferença, incapacidade de compreensão. Nós declaramos vencido agora todo o plano e projeto do inimigo. Nós profetizamos que essa é uma semente bendita, como ela diz, ela propriamente diz. Ela é uma semente poderosa e ela vai produzir tudo que está no teu coração, no nosso coração. Nós recebemos a Tua palavra com muita alegria, com muito ânimo, em nome de Jesus. Amém. Aplauda a palavra do Senhor, querido. Aleluia. Glória a Deus. Como eu já disse, querido, a igreja, ela é a noiva de Cristo, né? Ela é o plano perfeito. A igreja é o plano assim maravilhoso de Deus para levar as boas novas ao mundo, né? Não existe nada nesse universo que pode fazer com que as pessoas, com que o mundo conheça as boas novas do Senhor. Jesus disse que Ele edificaria a sua igreja e que as portas do inferno, elas não prevaleceriam contra ela. E queridos, eu sinto uma alegria que você nem imagina quando eu falo dessa igreja de Cristo, essa igreja gloriosa. Essa igreja sempre foi uma marca na minha vida e na vida da Márcia. A nossa vida, do dia em que a gente se converteu até aquele dia era uma, a partir daquele dia ela tornou-se outra vida, porque o poder que Jesus emanou, que Ele deu a essa igreja, entrou na nossa vida de uma forma que a gente não conseguiu jamais ser as mesmas pessoas. E eu não só testemunho isso da minha vida, mas de pessoas que conheço, exemplo, pastor Valdir, pastora Vilma, eu os conheço desde a conversão, eu sei a transformação imediata que a igreja, esse poder que Jesus deu à igreja, que Jesus Ele repartiu dele com a igreja. Eu sou testemunha disso na vida deles também, o quanto isso é parte da vida deles, o quanto isso está aí, né, arraigado na alma, no coração deles, pela forma com que serve, com que sempre serviu desde muito novo, de convertido. E algumas pessoas, eles até me questionam a respeito dessa minha empolgação com a igreja. Elas questionam mesmo, não precisa ser tanto assim, porque tanto assim eu acho que não é de admirar que aqueles que vivem mais intensamente essa verdade, a começar da sua casa, dos seus familiares, há um questionamento absurdo, como é que a gente consegue ver a igreja, essa dimensão de algo que ela, a não ser um prédio, ela não é palpável, ela não é visível, mas a gente crê de uma forma tão especial que a igreja, ela é um corpo vivo, poderoso. E eu estou enxertado nessa igreja, eu estou inserido nesse contexto de igreja. Isso é muito vibrante, querido. Por isso que eu digo que aqueles que não vivem essa empolgação, esse dinamismo da igreja, acaba se esfriando e achando, porque a igreja, querido, se ela não tem essa vida
própria, essa vida de Deus nela, se ela não sente esse enxerto, essa ligação de Cristo pelo Espírito Santo, ela é sem graça. Porque nós vamos comparar algo que não tem nenhuma dimensão mais profunda na nossa vida com aquilo que o mundo oferece, e a gente vai dizer que aquilo que o mundo oferece é ruim, é mentira, porque se fosse ruim, Adão e Eva não tinham caído, né? E muitos homens e mulheres de Deus, né, que já viveram tremendamente o poder de Deus, acabam caindo, porque são iludidos por essas coisas do mundo que são boas. Mas em mim, graças a Deus e em nome de Jesus, nunca entrou e jamais entrará algo que se compara à beleza da igreja de Cristo. Eu estou inserido nesse corpo, o corpo de Cristo. Eu sou membro desse corpo de Cristo e eu vibro com isso. Eu amo viver essa vida de igreja, essa vida de congregação. E já há muitos anos, querido, que essa vida se tornou, né, o meu principal objetivo. Há muitos anos, o meu principal objetivo é viver essa vida de igreja. E às vezes, até a Márcia, ela fica um pouquinho enciumada comigo. Não que ela não viva, eu também fico com ela às vezes, né? Parece, né? Ela de vez em quando me cobra aí, né? Eu acho que com todos aqueles que vivem essa intensidade, acabam recebendo essas cobranças, né? Porque a gente vive tão intensamente essa vida que acaba às vezes extrapolando até alguns limites, se é que podemos extrapolar. Então eu não consigo imaginar a minha vida fora desse contexto. E é aqui na igreja que eu desfruto das minhas maiores alegrias, é aqui na igreja que eu desfruto, também é aqui na igreja que eu desfruto das minhas maiores decepções. Só que eu não vou botar isso nunca numa balança e ficar analisando o que é, porque lá no mundo eu não fazia isso. Quando eu estava no mundo eu vivia intensamente, e quando as pessoas falavam de Jesus, eu não colocava isso numa balança para ver se era melhor. Não, eu já logo excluía Jesus da minha balança e ficava com o mundo. Então hoje eu não admito que a minha mente conceba alguma coisa que possa causar um embaraço para eu ter que escolher. Não, as coisas do mundo é do mundo, para mim ela não serve, e as coisas de Cristo, as coisas da igreja são as melhores mesmo. Então não há nada que possa, nenhuma decepção, e tem muito, quanto mais você se envolve com a igreja, porque a igreja, né, eu não sei se esse termo é até hospital, não sei, eu acho que é até um hospício. Porque na igreja tem de tudo, vem louco de tudo quanto é jeito, vem drogado, vem viciado, vem adulto, vem pedófilo, vem tudo para a igreja. E aqui eles recebem uma dosagem cavalar, uma dosagem especial de Deus, do Espírito Santo, e aí a pessoa é transformada. E eu, querido, ainda assim, eu estou ligado, não tem decepção que me afasta, mas ainda assim com todas essas lutas e adversidades, né, esse é o melhor lugar para a gente estar. Esse é o corpo do qual eu estou ligado, e a verdade bíblica é que não há vida fora desse corpo. Não há vida. Quem não está inserido nesse corpo, só há vida eterna no corpo de Cristo. Não há vida fora desse corpo. Isso é muito forte para mim, querido. E eu sou totalmente dependente desse corpo. Tudo que eu preciso para viver, eu encontro no corpo de Cristo, que é sustentado por Ele mesmo, que é o cabeça desse corpo, né? Se decepar a nossa cabeça, a gente perde a vida. Então imagine, né, que você está ligado a um corpo que o cabeça é Cristo. Uau, querido. Imagina, a sua cabeça é que te orienta. O que você pega, o que você vê, o que você toca, o que você gosta, tudo parte do seu cérebro. Seus olhos podem até tentar influenciar, trazendo informação para o seu coração. Não esqueça que ele é enganoso, ele pode tentar ludibriar você para tirar o seu foco desse lugar tão tremendo e glorioso que é estar sob o domínio dessa cabeça, ou desse cabeça que é Cristo, nos dando orientações que são as melhores para que eu e você sejamos bem-sucedidos em tudo que a gente fizer. E às vezes eu percebo que alguns parecem que eles não estão ligados, mas eles estão literalmente colados, né? Eles estão, parece que, colados nesse corpo de Cristo. E como você sabe, eu também sei, né? As colas, elas têm, por melhor que seja, a cola tem prazo de validade.
tem, de acordo com temperatura, tempo, né, elas começam a não ter mais aderência, elas perdem a aderência com o tempo, toda a cola, por melhor que seja. E é por isso que eu entendo, porque algumas pessoas, elas relutam em viver com toda a intensidade essa verdade. É porque elas não estão ligadas, elas estão simplesmente coladas no corpo. E o que a Bíblia propõe não é uma cola, é um enxerto. E isso significa uma dependência total da vida daquele do qual nós fomos enxertados. A beleza e o poder da igreja estão nessas verdades. Eu não estou colado no corpo. É que de vez em quando eu posso até, alguns usam velcro, né, para ficar mais fácil, para sair de fininho, ou usam uma tenazinha que uma aguinha qualquer, uma umidade qualquer já solta. Não, nós precisamos mais do que isso, é um enxerto. Depois que você faz o enxerto, se você cortar, você morre, aquele galho morre, aquele broto vai morrer. O enxerto precisa, uma vez feito, ele precisa permanecer ligado àquele galho. Romanos 12,5 diz: assim também nós, embora muitos somos um só corpo em Cristo, e em cada membro está ligado a todos os outros. Então, como tudo na vida, querido, tem um propósito, a igreja também existe para um propósito. E enquanto nós não entendemos isso, então nós vamos ficar estagnados no tempo e no propósito de Deus. Igreja não existe só para Jesus levar um monte de gente aí para o céu. Para levar um monte de gente para o céu, a igreja precisa exercer o seu propósito. Deus, ele poderia, querido, realizar o seu querer cabalmente sem a necessidade de qualquer um de nós, sem necessidade de nenhum ser humano. Porém, ele decidiu, Deus mesmo escolheu fazer assim, ter um povo exclusivo, um povo de propriedade sua, né, decidido a realizar a sua vontade. Isso não acontece em nenhuma outra instituição, nenhum outro organismo. Isso só acontece no corpo de Cristo. Em 1 Pedro, primeira carta de Pedro, capítulo 2, 9, diz: vós sois geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido para que anuncieis. Então, o povo adquirido para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós, que em outro tempo não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Então Deus nos chamou, nos alcançou com sua misericórdia para alguma coisa, para anunciar alguma coisa, para dar exemplo de alguma coisa, para propagar alguma coisa. Está sendo projetado os textos, né? Efésios 2:10 diz: porque somos feituras sua, criado em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. Então, nós somos feitura do Senhor para um propósito, para as boas obras. Então, o primeiro propósito da igreja é realizar boas obras. Repita comigo: o primeiro propósito da igreja é realizar boas obras. O que é isso, querido? É marcar o mundo, mostrando a primazia, né, de um Deus que está acima de todas as coisas. Você e eu precisamos, as pessoas precisam olhar para nós, e ao olhar para nós, elas pensam assim: existe um Deus, porque eu estou vendo uma pessoa diferente, ele anda diferente, fala diferente, ouve diferente, vê diferente, faz diferente. Não pode ser normal, ele está no mundo que todo mundo faz coisas diferentes dele, ele é uma pessoa normal. Com quem ele se parece nesse mundo? Com ninguém. Ele deve parecer com alguém celestial, uma pessoa santa, separada. Nós fomos chamados para isso, querido. A igreja, ela não existe para si mesma. Não tem, sabe, qualquer membro do seu corpo não existe para ele mesmo. Todos os membros do seu corpo, desde a unha do seu dedinho,
ele existe para um propósito dentro do corpo de Cristo. Ela existe para Jesus, e ela existe para servir os propósitos de Jesus. Por isso ele é o cabeça. É Jesus que determina, é Jesus que dá as instruções, aquilo que ele quer que a igreja faça. Ele já deu todas essas instruções para aquilo que ele quer que a igreja faça. É tudo dele, é tudo por ele e é tudo para ele. Então não tem essa, querido, não tem ninguém mais importante da igreja. É o pregador, ele é o famoso. Não, tudo é dele, tudo é por ele e tudo é para ele, é por causa dele. A igreja existe por causa dele, não é por causa de homem algum, não. A igreja não existe para fazer a vontade de nenhum ser humano. A igreja existe para fazer a vontade daquele que deu a sua própria vida. A igreja existe com esse propósito. Essa é a beleza dela, que nenhum homem pode se vangloriar, ou nenhum homem pode dizer, a minha igreja cresceu tanto. Ninguém tem igreja. A igreja é do Senhor Jesus. Ele comprou com seu sangue. Ninguém comprou igreja alguma. Você é de propriedade, querido. Você é membro, né? Você é parte aqui membro desse corpo, dessa parte do corpo de Cristo que congrega nesse lugar. Você é tão importante quanto qualquer um homem que você conhece ou mulher famosa. Você é tão igreja, tão importante, tão necessário como qualquer uma dessas pessoas na face da terra. Porque você é igreja tanto quanto qualquer uma dessas pessoas. Então não se sinta desvalorizado. Você é importante. Deus te veio com esse nível de importância. A menos que você se exclui, talvez por atitudes, pensamentos, decisões erradas, entendimento errado da palavra de Deus, compreensão errada de como a igreja funciona. Ela nunca foi, nunca será um organismo que não tenha, adversidades, não tenha contratempos, não tenha chateações. Jesus falou no mundo, igreja, ele estava falando como a igreja no início com seus discípulos: vocês vão ter aflições, perseguições, tribulações, vão matar vocês, vão procurar vocês, vão prender vocês, mas tenham de bom ânimo, porque vocês têm a esperança de uma glória maior. Se você olhar para as coisas desse mundo como igreja, vai ficar fácil de você desacreditar da igreja, que Jesus é o cabeça que dirige uma igreja. Sabe, querido, qualquer um buscaria uma igreja só, vitoriosa aqui. Poucos desejariam uma igreja sofredora. Mas essa igreja sofredora existe hoje, com muito pouco disso aqui. Mas tem uma igreja sofredora em muitas nações, pagando um preço alto para que o evangelho chegue nesse lugar. E esses homens, essas mulheres, entenderam o que é a igreja, entenderam o que é o propósito da igreja, que a igreja não está aqui para satisfazer-se a si próprio. Nós não estamos aqui para a nossa satisfação, nós estamos aqui para agradar aquele que deu a sua vida por nós. E o que eu tiver que fazer para agradá-lo, eu preciso fazer, porque eu sou o corpo dele. É como se Jesus dissesse: olha, seguinte, vocês vão pregar prego, então esse braço eu tenho um probleminha, e de vez em quando eu vou fechar a mão e dói, vocês põem um prego aqui, então fala o seguinte: eu acho que não vai dar não, porque esse negócio vai doer. Não tinha como ele fazer isso. O propósito dele era total, era cabal. Por isso que ele disse: tudo está consumado. Tinha que pregar a mão, está aqui a minha mão, está aqui a outra mão, está aqui meus pés, está aqui o meu corpo, está aqui o meu sangue, está aqui a minha vida. Tudo ele deu. Sabe, por isso nós não podemos excluir nada de nós da igreja. Sabe, o teu dinheiro, o meu dinheiro, querido, é dele. Sua vida, seu marido, sua esposa, seus filhos. Sabe, tem gente que defende filhos que você não pode. Eles brigam por causa de coisas que os filhos que aconteceram na classinha aqui. A igreja não pode se ocupar com essas coisas. Ela é o corpo de Cristo. Ela precisa ser dominada pela mente de Cristo, dirigida pela mente de Cristo.
É pensar, eu estou aqui por uma razão única. Ele me comprou com seu sangue. Se ele não tivesse morrido, eu não estaria aqui. Nunca seria salvo e nunca seria sua noiva. Então tudo que ele me mandar fazer, e ele já colocou isso na sua palavra. Tudo que ele me pedir, eu darei. Tudo, eu darei. Sabe, porque a gente vê muita gente, querido, isso entristece. Pessoas reclamando de coisas, querido. Ele deixa de olhar para o autor e consumador da fé. Ele deixa de imaginar que ele é corpo de Cristo. Ele é membro do corpo de Cristo. Ele esquece que ele é ligado a um cabeça que deu a sua própria vida. Ele esquece e começa a olhar os problemas, olhar circunstância, abandona o corpo, se desvincula do corpo. Como pode, querido? Como pode, querido? É como se o meu braço um dia chegasse para mim e dissesse, eu não quero mais fazer, porque é assim que Cristo vê. Eu estou dando um exemplo e é muito claro. É como se o meu braço dissesse para mim, eu não quero mais fazer parte de você. Você já imaginou, querido? Daí no outro dia, chega o outro braço, não quero mais fazer mais parte de você, porque o que você fala eu não gosto, o que você me pediu eu não gosto, a forma como você me dirige, né, o que eu vou pegar, eu não gosto, então eu estou deixando o seu corpo. Você já imaginou, querido? O que nós produzimos às vezes no coração do Pai, às vezes com as nossas atitudes, que é totalmente contra o que Deus espera da sua igreja na terra. Deus vê uma noiva linda, preciosa, que está sendo adornada. Mas às vezes Deus contempla uma noiva suja, relaxada, que não se importa com aquilo que o cabeça fala. A forma com que ele dirige. Romanos 11:36 diz, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele, eternamente. Não é hoje que está tudo bem, amanhã não. Glória, pois, a ele, eternamente. Nós o glorificamos aqui, nós vamos o glorificar no céu, por toda a eternidade. Agora, querido, dentro desse entendimento, nós temos as nossas responsabilidades como membros desse corpo. Não pode existir num corpo membros inativos, inoperantes. Isso se constitui numa deficiência. Quando um corpo não consegue cumprir o seu papel, é porque ele é deficiente. Uma pessoa deficiente, ela tem limites, limitações nos seus movimentos, porque ela possui deficiência. Então, um corpo, uma igreja que os membros não operam, ela é uma igreja deficiente. Não pode existir num corpo membros inativos. Isso se constitui numa deficiência. Deus, ele atribuiu funções para que todos pudessem ser úteis ao seu corpo. Todos, do menor ao maior, estamos falando de idade, todos têm, né, uma responsabilidade, uma capacitação para deixar o corpo do Senhor bonito, lindo, cada dia mais dinâmico, poderoso. Isso está nas nossas mãos. Para isso Ele nos deu o seu Espírito. Ele nos conduzirá nessas verdades. É o Espírito de Deus. Eu vou, mas eu enviarei um Consolador. Esse vai lembrar vocês de todas essas coisas. Há uma hora, talvez eu esqueça que o cabeça me falou, o que eu li, mas ele vai me lembrar. Vai lembrar do quê? Das coisas que eu decidi viver, que eu li, que eu busquei na palavra, que eu me interessei. Ele vai ser o nosso Consolador, o nosso ajudador. Ele vai, sabe, lembrar na hora que o pecado tenta nos confrontar, do que a palavra de Deus diz a respeito daquilo, e nós vamos resistir o pecado. 1 Coríntios 12:6 diz, e há diversidades e maneiras de atuação, mas é o mesmo Deus que efetua tudo em todos. Ninguém tem um Deus maior, porque é o mesmo Deus que efetua tudo em todos. Quanta beleza, querido, há nisso.
quanta beleza, quantas bênçãos existe nesse movimento do corpo de Cristo. A igreja não é um organismo morto, inativo, não, ela é vibrante, ela é atuante, a igreja ela é viva, a igreja ela é poderosa. Poderosa, querido. Nós, querido, nós precisamos aqui no Brasil, nós precisamos dar um despertamento, sabe, acontecer alguma coisa revolucionária dentro da gente. Valdir, lá na Tailândia, ficamos quase 30 dias lá, acho que uns 28 dias, né, amor? Sabe quantas igrejas nós vimos lá? 2. Aqui nós fomos, e uma igreja chinesa, perto da casa quando nós estávamos ficando, lá da Denise. Querido, o povo que você fala de Jesus é a mesma coisa que você falar de José. Aqui você conhece o José? Qual José? Lá você pergunta, você falar, você conhece de Jesus? Ele, que Jesus? Ele nem sabe, muitos nunca ouviram falar. Nós conhecemos, experimentamos esse poder de Deus, querido. Esse Espírito veio e Deus permitiu essa palavra chegar até nós, e nós nos rendemos a essa palavra, e o Espírito dele veio habitar em nós, nos lembrando, nos fazer conhecer, nos revelando, nos capacitando com a sua unção, com o seu poder, nos capacitando com os dons do Espírito Santo. Como, querido, nós podemos ficar calados, inertes, diante de um poder tão grande liberado, dado graciosamente a nós? Como, querido, não sacudir esse mundo? Como não fazer alguma coisa por aquele que fez muitas ou todas as coisas por nós? Está, querido, no propósito de Deus que a igreja revele todo o seu poder e todo o seu amor à humanidade, e isso se dará pelas boas obras que a igreja realiza sobre a face da terra. Uma igreja apática, ela não revela um Deus poderoso. Pense nisso, querido. Nós falamos de um Deus poderoso, é verdade ou não é? Ele é todo poderoso, mas a minha vida revela o amor e o poder desse Deus todo amor, esse Deus todo poderoso. É algo para a gente pensar, querido. Abdicar da vergonha, do acanhamento, do medo, e tornar-se conhecido esse Deus poderoso, amoroso, porque está no DNA da igreja realizar boas obras. Foi isso que Jesus fez para gerar essa igreja, boas obras. E ele falou o quê? Que nós não só faríamos essas boas obras, mas faríamos o quê? Obras maiores ainda. Pense nisso, querido. Obras maiores ainda. As obras maiores ainda. Tem acontecido na minha e na sua vida? Outro propósito da igreja é revelar o corpo de Jesus aqui na terra, que é único. Isso fala de unidade. Por isso que uma igreja desunida, uma igreja ciumenta, uma igreja separada, que cada um defende o seu lado, cada um defende sua posição e a sua justiça, ela não cresce. Por que a igreja, Deus é mesmo enviava para a igreja de Atos? Por quê? Eles tinham pensamentos comuns, atitudes comuns. Não havia ninguém degladiando nada e nem demandando nada. Quando apareceu um casal querendo se bacanear, o próprio Deus deu jeito neles, que foi Ananias e Safira. Chegaram para ficar bonito na fita, mentiram ao Espírito Santo, para dizer que eles também estavam fazendo o que toda a igreja fazia. Por que muitas pessoas entram na igreja e elas morrem logo? Porque elas se fingem de crente. Que foi que Ananias e Safira fez? Eles viram que os apóstolos e aqueles que se juntavam, eles vendiam tudo que tinha e colocavam aos pés dos apóstolos. Vamos fazer a mesma coisa para a gente ficar bonito no pedaço.
e pensaram que ia enganar o Espírito Santo. Mas não só Ananias, mas também Safira acabou morrendo porque mentiram ao Espírito Santo. Porque eles queriam forçadamente fazer parte de uma unidade. Eles queriam, pela força, né, de uma falsa impressão, fazer parte. Mas o coração deles não estava unido com aqueles apóstolos. 1 Coríntios, no capítulo 12, versículo 12, diz: porquanto, assim como o corpo é uma só unidade e possui muitos membros, e todos os membros do corpo, ainda que muitos, constituem um só organismo, assim também ocorre em relação a Cristo. Há muitos membros, mas um só corpo. Isso, na essência, querido, fala de comunhão. Somos muitos membros, assim como o seu corpo tem pé, mão, tem umbigo, barriga, mas isso tudo forma um corpo. E a falta de qualquer um desses torna o corpo imperfeito. A ausência ou a negação de qualquer um desses membros deixa o corpo debilitado. Atos 2:44: e todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum, e vendiam suas propriedades e bens e repartiam com todos, segundo cada um havia de mister. E perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração. Uau, querido, esse é um dos versículos chaves para a igreja. Como é ruim ficar distante das pessoas. Como é ruim. Porque a beleza da igreja está nessa unidade. E eles faziam isso. A Bíblia diz aqui nesse texto: todos os dias nós reclamamos de ir ao culto ao domingo, ou não vamos ao culto ao domingo. Ah, hoje tem célula, que terrível. Hoje tem ter que ir na célula. Ter que ir na célula? Hoje tem célula, eu quero estar lá. Hoje tem culto, eu estarei lá. Uau, Deus, que oportunidade de estar ligado aos meus irmãos. Corpo, parte de mim. Isso é beleza. Enquanto eu pensar que é um saco estar com você, querido, que é chato, que os seus defeitos eu não suporto, e percebo que você não suporta os meus, nós nunca vamos ser corpo. Porque quando esse braço meu dá uma martelada nesse, fala de dói. Mas o que esse aqui faz imediatamente? Todo o seu corpo entra em atividade quando um membro fere o outro. Você já viu alguma parte do seu corpo quando você está lá na cozinha lidando e corta, né? Esse braço dizer bem feito, mandei você operar direito a faca, bem feito. E o outro braço, não tem isso, querido. Não tem isso. Precisamos viver essa igreja. Nos esforçar. Não dá para viver. Foi nesse ambiente que chegou Ananias e Safira. No ambiente onde uma igreja dinâmica. Eles faziam tudo para agradar o cabeça. Tão grave quanto a falta de disciplina bíblica, a igreja não pode também caminhar sem comunhão. A Bíblia, ela valoriza a unidade dos membros do corpo para que ele cresça saudável. A comunhão, ela é, querido, um exercício de compartilhamento. Quando nós somos chamados por Deus para fazer parte do seu corpo, nós aceitamos isso, então nós estamos nos aliançando, nos ligando uns aos outros. E Cristo, Ele é o cabeça desse corpo. Cristo só é a cabeça de um corpo unido. Cristo não é a cabeça de um corpo dilacerado. Que cada um pensa uma coisa e quer fazer uma coisa. Quando nós aceitamos Jesus, nós estamos também declarando: eu estou me ligando a você, irmã. Que doer em você vai doer em mim. E eu espero que o que doer em mim doa em você. A minha falta, Paulo, é a sua falta. A sua falta é a minha falta. A minha alegria é a sua alegria. E a sua tristeza é a minha tristeza.
Eu estou me ligando a você de tal forma que não tem nada que possa nos desunir, nos desligar. Nada que você me fale, me chateie, me xinga, me ofenda, vai fazer com que eu me desligue de você. Porque, como eu já dei exemplo, nada que esse braço faça de mal ao meu corpo vai fazer com que eu deseje que ele saia fora disso aqui. Perdê-lo, nada. Nada. Jesus, ele deu a vida a esse corpo, doando a sua própria vida. Ele disse que se a semente, caindo no chão, ela não morrer, ela fica só, lá em João 12, 24. Então não existe um membro que ligado ao corpo não coopere, ele precisa ser vivo. Esse membro precisa ser atuante no corpo, para isso ele deve morrer para si mesmo. Se a gente não morrer para os nossos pensamentos, para os nossos ciúmes, invejas, intolerância, sentimento de incapacidade, rancor, ódio, se a gente não morrer com esses sentimentos e ressentimentos no nosso coração, nós não temos como participar, se ligar a esse corpo. É preciso morrer, querido. Isso é uma decisão. Morrer é uma decisão. Por quê, querido? Porque é somente pelo meio da comunhão que nós transmitimos uns aos outros a graça de Deus que foi manifestada através de Jesus Cristo. Não tem outro jeito, querido. Qualquer pessoa que estiver brigando com todo mundo, com o marido, com a esposa, com filhos, com as pessoas do mundo, demandando questões, elas não verão você como um cristão. Não me verá como cristão. E essa graça do Senhor, ela não só vai ser vista na minha vida enquanto eu estiver demandando as minhas causas. Eu preciso morrer para as minhas justiças e operar através da justiça de Cristo na minha vida. A palavra comunhão, querido, ela significa participação comum entre crenças e ideais. No Novo Testamento, essa palavra no grego era o que? Koinonia. E ela significa que o que nós temos é comum. E que nesse contexto, a palavra ela é usada no sentido de compartilhar com o propósito de edificar e melhorar uns aos outros. A gente faz de tudo para melhorar uns aos outros. E isso de tudo envolve elogio, envolve exortação, disciplina, correção, ânimo, tudo. Se eu ficar só te elogiando, eu não te ajudo. Mas se eu ficar só disciplinando, também não. E se eu não aprender a receber tanto elogios como disciplina, eu nunca vou crescer. Porque todos nós somos dignos. Eu disse dignos, eu não disse sujeitos, dignos, porque isso é uma dignidade, receber disciplina. Eu sou o que sou, porque eu fui disciplinado pelo meu pai e pela minha mãe. O filho que não recebe disciplina não é filho. E o pai que não disciplina também não é pai. Por isso, Deus corrige e disciplina a quem Ele ama. Glória a Deus, porque somos filhos de um pai que nos disciplina. Sabe quem que Ele vai fazer? Quem Ele vai usar para disciplinar você? Eu. Aí do teu lado tem uma boa pessoa. Você não conhece essa vida que está do meu lado. Mas Deus conhece. E conhece a sua também. Então, querido, comunhão não significa a gente ficar esperando somente os outros fazerem. Quando nós não temos a compreensão da mútua cooperação, nós agimos como um parasita no corpo de Cristo. Eu estou agora empenhado num projeto lá na igreja, construindo um bosque, quem tem acompanhado as mídias aí, está ficando lindo lá. E aquelas árvores são cheias de parasitas e muitas delas já morreram. Porque elas são cheias. Você vai no mato aí, sabe aquelas plantas, orquídeas, aqueles parasitas, elas vão grudando nas árvores e ela tira tudo, a seiva da árvore, ela mata a árvore. Gozado, né? Por que a árvore não mata o parasita? É sempre o parasita que mata a árvore. Não seria porque a árvore é um membro e os parasitas são muitos? Que ligação tem isso? Quando Jesus diz que muitos serão chamados, mas poucos serão escolhidos.
Será que a igreja, querido, não é o tempo de nós pensarmos se a gente está sendo parasita ou árvore? Parasita, ele não oferece nada, ele somente suga a seiva da planta. É aquele crente que nunca oferece nada pelo corpo. E quando se faz um chamado para algo assim que ele poderia fazer, ou que ele mesmo seria ou poderia ser beneficiado, ele nunca coopera. É o crente que, para servir o corpo, ele está sempre ocupado. Ele esquece que é o seu próprio corpo que ele está servindo, ou não. Você já viu gente assim? Queridos, quando nós começamos a igreja, é triste falar isso. Quando nós tínhamos 150 membros na igreja, Valdir lembra? Fazia um mutirão, parece que vinham 150, a gente não tinha que fazer com tanta gente. Hoje tem 600, quando a gente faz um mutirão, aparece 8, 2, 4 pessoas. Não poderia ser essa proporção, está errada alguma coisa. E não tem esse negócio, vou ficar aqui orando em casa. Claro que tem hora que isso é muito bom, mas tem hora, meu filho, que pare de orar e vai agir. Oração, ação, vai agir. Então, comunhão é algo muito poderoso. De quem foi essa abençoada e abençoadora ideia? Certamente não partiu de homem, embora ele sinta essa necessidade. 1 Tessalonicenses 3,12 diz que o Senhor faça crescer e transbordar o amor que vocês têm uns para com os outros e para com todos, a exemplo do nosso amor por vocês. Então a iniciativa da comunhão não é humana, mas divina. Deus é o principal exemplo de comunhão. Como que Deus nos fez? Façamos o homem. Então, Paulo, nesse texto que acabamos de ler do 1 Tessalonicenses, ele reforça ainda mais essa afirmação. Ele escreveu: o Senhor vos aumente, vos faça crescer em amor uns para com os outros e para com todos, como também nós para convosco, a fim de que seja o vosso coração confirmados em santidade. O apóstolo Paulo, querido, ele disse: como também nós para convosco. Então Deus toma a iniciativa e nós o imitamos. Deus tomou a iniciativa da comunhão e nós imitamos a Deus. Deus ama e serve as pessoas para que elas também amem e sirvam os outros. Ninguém venceu Deus até hoje e nem vai vencer no servir. E por que Deus fez assim? Porque na comunhão se alcança pureza. Tito 2,14 diz: ele se entregou por nós a fim de nos remir de toda maldade e purificar para si um corpo particularmente seu, dedicado à prática de boas obras. Ele curou, santificou, purificou um corpo para quem? Para mim? Para eu desfrutar? Não, para Ele mesmo. Para Ele mesmo. Você é dele, não tente escapar, você é dele. Você veio dele, você é dele, você voltará para Ele. Ele está te esperando. Está te esperando e está me esperando. Não vê a hora de me tocar, de me abraçar, de me beijar, querido. Cristo, Ele é puro e a sua igreja deve ser puro. Logo, a comunhão é pura. Isso significa dizer que as nossas relações fraternais nós devemos prezar pelo bem do outro. Cristo, Ele conhece o coração e Ele sabe quais são as verdadeiras motivações dos nossos relacionamentos. Então a comunhão, ela não é baseada no engano das intenções impuras ou na maledicência, mas sim na pureza. Na pureza. Eu me aproximo de você, mas não é para usufruir de algo de você ou usurpar algo de você, sentimento, emoções, bens, não. Eu me aproximo para ter um relacionamento abençoado em pureza. Aqueles que gostam, querido, de ficar às vezes observando ou apontando o pecado dos outros, normalmente é porque estão escondendo seus próprios pecados. Nós precisamos ter pensamentos puros e olhar para as pessoas com amor, não importa como elas sejam ou o que elas fazem. Qual é o propósito da comunhão? 1 Tessalonicenses 3,13.
Que o Senhor faça crescer e transbordar o amor que vocês têm uns pelos outros e para com todos, a exemplo do nosso amor por vocês, a fim de que vosso coração seja confirmado em santidade. Então, o propósito da comunhão cristã é possibilitar que nós vivamos em santidade. Então, essa recomendação de Paulo aos Tessalonicenses é crescer em amor uns para com os outros, a fim de que o coração seja confirmado em santidade, isento de culpa. E isento de culpa não só entre nós, mas na presença de Deus também. Se comunhão nos leva à santificação, então nos vem logo a pergunta: como que nós podemos andar em comunhão? Nós vamos terminar. Romanos 12:10. Dedique-se uns aos outros com amor fraternal. Prefiram dar honra aos outros mais do que a si próprio. Pastor, para a pregação. Dedique-se, aplique-se, esforce a dar honra aos outros mais do que a si próprio. Quer andar em comunhão? Gálatas 5:14. Toda a lei se resume num só mandamento: ame ao seu próximo como a si mesmo. Romanos 13:8. Não devam nada a ninguém a não ser o amor de uns pelos outros, pois aquele que ama o seu próximo tem cumprido a lei. O amor é um atributo divino e ele foi oferecido e compartilhado ao homem. Para quê, querido? Para o homem relacionar-se com a mesma força com as outras pessoas. Foi para isso. Para que ele tenha a oportunidade de demonstrar uns aos outros essa afetuosidade. Só anda em comunhão aquele que consegue querer bem o seu próximo. A palavra de Deus diz na primeira carta de João 2:10 que o amor não faz mal ao próximo de quem ama. Aliás, que o amor não faz mal ao próximo e quem ama o seu irmão permanece na luz e nele não há trevas ou não há tropeço. Romanos 13:10. O amor não pratica o mal contra o próximo. Portanto, o amor é o cumprimento da lei. Então, suportar é uma das ações mais essenciais e saudáveis para a comunhão do corpo de Cristo. Suportar é a capacidade de se oferecer voluntariamente e espontaneamente que o crente possui, já está em você, para sustentar, querido, os mais fracos na fé. A igreja de Jesus, ela contempla todas essas coisas. A igreja do Senhor Jesus, ela é linda. A igreja do Senhor é simplesmente maravilhosa. Por quê? Porque Deus amou com sua própria vida. Tudo que Deus faz é lindo, é maravilhoso. Imagine se o que Ele construiu com sua própria vida não seria algo esplêndido. Então, o amor de um noivo para com sua noiva é o nascimento de coisas novas. A Bíblia, ela compara o amor de Deus com o amor de um homem por sua noiva. A igreja é a noiva de Cristo. Ela é amada e ela é protegida por Ele. Então, como noiva, a igreja está sempre comprometida com Cristo. E a igreja precisa ser, essa noiva precisa ser fiel a Ele. O casamento é o grande dia da noiva, né? Quando ela se junta ao noivo para um nível de intimidade muito maior. Da mesma forma, um dia nós seremos levados para juntos de Jesus para morar com Ele no céu para sempre. E essa festa vai durar por toda a eternidade. Amém? Você quer ser? Eu vou terminar lendo Apocalipse 19:6. Então, ouvi algo, Apocalipse 19:6. Então, ouvi algo semelhante ao som de uma grande multidão, como o estrondo de muitas águas e fortes trovões, que bradava: Aleluia! Pois reina o Senhor, o nosso Deus, o Todo-Poderoso. Regozijemo-nos, vamos, alegremos-nos e damos-lhe glória, pois chegou a hora do casamento do Cordeiro e a sua noiva já se aprontou. Para vestir-se foi-lhe dado linho fino, brilhante e puro. O linho fino
são os atos justos dos santos. Aleluia, querido. Eu estou aqui falando com essa igreja do Senhor. Estamos falando e somos essa igreja poderosa, vitoriosa do Senhor. Aleluia. Então vibre com isso, querido. Vibre, não é com essa imaginação, vibre com essa realidade. Isso não é uma ideia, isso não está para acontecer, isso está acontecendo. Essa igreja não está por vir, ela está aqui. Sou eu e é você. Igreja gloriosa, linda, bela, maravilhosa, criada, gerada, né, pelo sangue de Cristo, doada, dádiva de Deus, preciosa. Então, cada dia, purifique-se, ame, relacione-se. Sabe, tenha cuidado, proteja, nunca fale mal da noiva de Cristo. Você imagina se Cristo vai aceitar alguém falando mal da noiva dele? Mas a noiva dele tem defeito. Uai, você está falando de você mesmo. Aliás, um dos maiores defeitos e mais rejeitado, porque Deus diz que tem um sétimo, as 6 coisas que ele detesta e a 7ª ele abomina. Qual é? A língua fraudulenta. Não fale mal da noiva do Senhor. Ame, proteja. Não permita, não empreste os seus ouvidos para ninguém falar mal da noiva do Senhor. Como falar mal da noiva? Não é da igreja, instituição? Também não. Mas igrejas são pessoas. Quando alguém fala mal de outra pessoa, está falando de você também, porque você é corpo ligado a essa pessoa. Diga com toda a autoridade em Deus: querido, te amo, mas não vou lhe emprestar o meu ouvido para você falar mal de mim. Mas não é de você que eu estou falando. Sim, porque essa pessoa faz parte da minha vida. Eu estou ligado a ela. Não é pelas suas virtudes, também estou ligado pelos seus defeitos. E nós juntos estamos trabalhando para vencer isso. E eu te convido a fazer parte dessa família gloriosa. Amém?